Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio nós estarmos com vocês aqui no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Hoje, em um dia um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, hoje nós estamos gravando no domingo de manhã. Pessoal que fala que a gente não trabalha muito, né, Dejan? Nossa, imagina isso não. Mas acho que a gente diverte mais, né? Isso é verdade. Por isso que não é trabalho, né? Mas, mais uma vez, é um prazer estar com vocês, Dejan. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo. E hoje, a gente sempre brinca que o nível vem aumentando. Você tá pensando nisso aqui agora. E dessa vez, o nível aumentou mesmo. Agora não é nem questão de subir o nível, não. Agora é mudar de esporte. A gente vai pra outro... Outra divisão, né? Outra divisão, é diferente, eu tenho certeza que quem estiver nos acompanhando aí vai ter... Não, como se diz, né? Já pega papel e caneta aí, que eu tenho certeza que vai ter muitos insights hoje no bate-papo de hoje. Legal. Hoje nós estamos recebendo aqui no CNPJ Cast duas figuras, duas pessoas muito queridas por nós e que vão trazer muito conteúdo. Antes da gente entrar em um grande destaque do mercado de comunicação, empreendedorismo, palestras e também muitos ensinos e professor, nós iremos falar um pouquinho do nosso grande amigo que é o Rodrigo. Inclusive, esse podcast de hoje está sendo um oferecimento da CR7 Certificadora Digital, uma empresa parceira da CNPJ há quanto tempo, Rodrigo? Já estamos caminhando aí para uns 4 anos, né? Cara, Parceria, 4, 5 anos. que privilégio ter você como nosso parceiro e mais uma vez aqui no CNPJ Cast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui participando mais uma vez, né? Esse podcast, esse projeto que vocês desenvolveram, que está sendo algo assim de uma ajuda, uma contribuição para todos os empreendedores e empresários do Brasil, né? E é uma honra estar participando aqui de novo. Que show, Rodrigo. Seja bem-vindo. E, como eu disse, estamos com o privilégio de receber o nosso grande amigo Franco. Seja bem-vindo aqui também na CNPJs. Eu costumo dizer sempre aqui no podcast que as pessoas que vêm aqui na CNPJs, que nos dão essa oportunidade, é como se já fizesse parte da nossa família. Então, a CNPJs já é a sua casa, Franco. Fica à vontade, muito prazer de recebê-lo aqui. Muito obrigado por vocês me receberem em um domingo, né? Eu sou natural de Bauru, uma cidade que tem 300 mil habitantes e fica no interior do estado de São Paulo. E lá em Bauru, eu acredito que aqui em Minas também deva ser muito semelhante, né? Bauru, nós falamos assim, se nós recebemos em casa num domingo é porque nós queremos bem aquela pessoa. E vocês estão me recebendo em um domingo. Então, estou me sentindo muito bem aqui no CNPJ Cast. Obrigado. É um prazer muito grande ter vocês. E, como de costume, o pessoal que sempre nos acompanha, nós queremos aprender um pouco de toda a trajetória de vocês, entender como que o Rodrigo chegou. A gente já sabe um pouquinho, né, Rodrigo? De umas aventuras que você viveu aí lá no CA. Você acha que eu esqueço daquelas aventuras lá, né? Você acha que eu esqueço de já foi carregado no carrinho de mão lá, né? Mas também conhecer um pouco de toda a sua trajetória, Franco. Você como um profissional, professor, empreendedor, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês. Vamos começar hoje com o Franco, né? Uma pessoa tão ilustre aqui no CNPJ Cast hoje. Conta pra gente como que foi essa jornada sua de desenvolvimento, crescimento profissional, até essa chegada hoje como um dos maiores palestrantes e professores de palestrantes em nosso país. Tudo isso começou aos 10 anos de idade. Eu era um estudante, estudava numa escola de Bauru, e de repente a professora me chama para ir fazer uma apresentação de um trabalho na frente da sala de aula. Eu me levantei e fui até a frente dos meus colegas, e naquele dia eu esqueci o que eu iria falar, o que eu iria apresentar. E aquilo começou a me dar um pavor, um nervosismo muito grande. Eu travei, como muitos empreendedores travam no momento de uma apresentação, no momento de uma reunião, no momento em que tem que falar na frente de um novo cliente, buscar um investimento. E eu travei. Eu tinha 10 anos. Olhei para a professora, me pedindo socorro para a professora, ao invés de me socorrer, a professora se levanta, um adulto, eu, uma criança, ela se levanta e ela começa a gritar comigo. E eu comecei a ficar muito nervoso, muito apavorado. E isso faz quase 4 décadas, mas eu me lembro como se fosse hoje, como se fosse nesse momento. Eu fiquei apavorado, em pânico, e fiz xixi na calça.
Esse fato, aos 10 anos de idade, mudou a minha vida, porque eu me tornei um jovem fechado, um jovem tímido, um adulto que tinha medo de ter amigos porque eu sabia que teria que conversar com esses amigos. Então eu evitava amizades. Isso me prejudicou demais, até que com 19 anos eu pensei, ou eu venço essa timidez, ou a timidez vai acabar com a minha vida. E já estava me prejudicando muito. Da mesma forma como eu sei que muitas pessoas que estão aí nos assistindo ficam se sentindo prejudicadas, inferiorizadas, frustradas, tristes pela timidez. Eu começo a estudar comunicação, eu começo a me aperfeiçoar em comunicação, me torno primeiro um professor de oratória e depois um palestrante. E nos últimos 17 anos da minha vida, eu tenho ajudado outras pessoas que, assim como eu, em algum momento da vida tiveram um trauma, uma timidez, a vencer, destravar a comunicação, vencer esse bloqueio e, principalmente, entender que a comunicação é o que transforma a vida de todo ser humano, principalmente de um empreendedor. Poxa vida, que história, hein, Franco? Que gatilho que foi. Pois é. Eu vou abrir meu coração aqui no podcast. Eu oro e peço proteção para essa professora diariamente. Ela, naquele momento, eu já conversei com ela inúmeras vezes, principalmente agora, depois de palestrante, e eu digo, professora, a senhora, ela falou, olha, eu estava num dia, ela não se recorda muito bem o motivo, mas ela se recorda fortemente do fato. Ela falou, Franco, aquilo mudou a minha vida como professora, e mudou a minha também. E foi esse gatilho. Então, muitas vezes, você que está nos assistindo, um problema da tua vida que está te barrando, te segurando, te impedindo de crescer, pega isso como uma mola propulsora para te jogar, para te levantar. A barreira, ela é momentânea, ela não é definitiva. Quem faz de um obstáculo, dele ser definitivo ou não, não é obstáculo, somos nós. Cara, que legal isso. E depois que você passou por esses momentos, né, até sua chegada aos 19 anos, quando você tomou essa decisão de usar todo esse acontecido, todo esse histórico, que não deve ter sido uma adolescência ou uma juventude fácil, né, com esse trauma, vamos chamar assim. O que você fez para vencer isso? Como que foi a sua decisão ali dos 19 anos, né, para frente, de falar, cara, agora eu vou deixar de ser essa pessoa tímida, né, com essas barreiras, e vou começar a olhar por outro lado. Isso não aconteceu do dia para a noite, né? Com certeza você teve que estudar muito, se dedicar muito. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi isso. Como eu tinha muita timidez, o que eu fazia? Eu me dedicava a estudar. Então eu era sempre o que tinha as melhores notas dentro da sala, o que conseguia resolver os problemas teóricos escolares com maior agilidade. Mas, de repente, em um momento da minha vida, eu percebi que todo aquele conhecimento teórico apenas não me iria garantir sucesso, reconhecimento, que eu não iria conseguir ser um empreendedor de sucesso se eu também não aliasse ao conhecimento teórico uma boa comunicação, uma habilidade de liderança, de gestão, algo que caminha junto com a teoria. Então, o despertar foi tudo aquilo que eu sei até hoje na minha vida, de nada irá valer se não for comunicado, se não for passado adiante. Foi nesse momento que eu falei, opa, eu preciso comunicar. Comunicar não sei, é uma trava. Foi quando eu busquei ajuda e comecei a estudar comunicação e oratória. Cara, que legal. Então, desde os 19 anos, você já estuda esse assunto, já busca essa informação e esse desenvolvimento pessoal. Foi em abril de 1988 Poxa vida, que eu tá bom de fiz. memória, Fernando? Pois é, foi meu primeiro curso que eu fiz como aluno. Oratória para mim era algo assim muito complicado de entender. Aliás, de repente, isso é complicado para você entender. Você vai dizer assim, mas olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho algo que é mais teórico, mais técnico. Será que oratória é para mim? Oratória é para todos nós. O que nós estamos fazendo hoje aqui, esse bate-papo gostoso, olha, prepararam aqui para nós um café da manhã incrível, delicioso. Olha aqui, ó, um pãozinho mineiro.
Isso que nós estamos fazendo aqui é oratória, é bate-papo, é comunicação. O que você faz no teu negócio é oratória. Então, todo profissional precisa de oratória. Quando eu percebo isso, eu falei, opa, tem que começar a estudar oratória. E foi em abril, lá na década de 80, mês de abril, que fiz o meu primeiro curso como aluno de oratória. É até bom quando você toca nesse assunto aí, Franco, porque nós empreendedores, né, eu falo como da parte comercial hoje da CR7, eu vejo muita gente da parte comercial levar a parte de oratória como se fosse algo já inerente do empresário. Pois é. Achar que aquilo ali você mesmo já se resolve, você já tem aquele autoconhecimento. E eu, particularmente, quando eu te conheci a primeira vez, fiz o primeiro curso, depois eu fiz o segundo curso, fiz mentoria e tudo, eu descobri o que é o poder da oratória. Porque muitas das vezes a gente acha que a oratória basicamente é falar em público, conversar com o cliente, e isso é muito maior, é mais grandioso de se dizer. Porque quando a gente fala que para a gente fazer um posicionamento de marca, a gente precisa entender o que o cliente está entendendo do que você está falando, está entendendo do que você está passando para ele, a gente entende um pouco mais da grandiosidade que é a oratória. Sem dúvida. Eu tenho alguns orgulhos da minha vida. Um deles foi um movimento nacional que eu criei lá em 2016, 2017, que foi levar essa ideia, esse pensamento, esse movimento de que todo profissional, todo ser humano precisa de oratória, precisa de uma boa comunicação. E atualmente eu tenho um outro movimento também, que é todo profissional deve ser um palestrante. E não é que eu estou incentivando você a largar o teu negócio para viver do cachê de uma palestra como palestrante, não é isso. O palestrante, ele aproveita oportunidades, o palestrante tem uma comunicação persuasiva, o palestrante, ele consegue levar uma mensagem de maneira clara, coesa, concatenada. Então, se você é um profissional, independente do que você faça, independente, e você tem as habilidades de um palestrante, você vai trazer novos clientes para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa. Então, o fato de você aproveitar uma oportunidade, ter uma boa comunicação, isso faz com que você traga novos clientes. Então, esse movimento, e eu estou muito feliz, porque os profissionais estão entendendo. Sim, Franco, eu preciso ser um palestrante. Eu preciso ter essa habilidade. Isso é muito legal. E eu vou dar uma dica. De repente, você está assistindo aqui o podcast, nós estamos no episódio número 39. Né? Ou já passou lá de... É mais ainda? Mais? Enfim, já passamos aí dos 30 e poucos episódios. Então você já teve muito conteúdo aqui, né, no podcast. Eu tenho certeza, mas certeza, que uma outra dica você já captou, colocou em prática, obviamente, e já mudou o seu negócio. Veja que interessante. Quando eu comecei a ministrar treinamentos de oratória, como especialista em oratória, lá no começo dos anos 90, as pessoas não entendiam o que era oratória. Elas não tinham noção. Então eu troquei a palavra oratória por comunicação. Veja que algo simples. Simples. Então eu não dava mais cursos de oratória, eu dava cursos de comunicação. Isso mudou o jogo. Eu tinha dificuldade em encher uma sala de aula com participantes de um treinamento. Hoje eu faço treinamentos, como foi em Florianópolis, com mais de 2.000 pessoas assistindo um treinamento de oratória, porque aumentou a consciência do profissional, das pessoas, da importância disso que o Rodrigo chama a atenção. Ô Franco, só aproveitando aqui, pincelando e puxando aí, eu acho que é muito importante a gente trazer, nem que seja uma dicasinha pequena para os empresários que estão assistindo a gente, que hoje, com essa questão das inteligências artificiais, né, a gente escuta muito ChatGPT e tudo, e lá a gente tem que digitar os prompts, e quando a gente vai digitar esses prompts, a gente vê lá gatilhos mentais, utilizar gatilho mental. E só para a gente ver a grandiosidade que é a oratória, fala para a gente pelo menos um gatilho mental que você possa trazer que é muito forte hoje na oratória. Poxa, legal isso aí. Há 30 segundos eu apliquei um gatilho mental em vocês. Quando eu disse,
Eu estive em Florianópolis e fiz um treinamento para mais de 2.000 pessoas. E você pegou o teu celular e entrou lá, Franco Júnior palestrante, e você viu a foto minha em cima do palco com uma multidão de pessoas me assistindo. Você disse, uau! Olha, se eu não tivesse visto o Franco aqui no podcast, eu não conheceria. Mas o Franco deve ser alguém que tem uma mensagem bacana, porque ele fala para muitas pessoas. Esse é um gatilho mental. O gatilho mental é a forma de falar que faz com que o seu cliente compre mais de você, que faz com que o seu cliente crie uma conexão muito mais forte. Então, assim, são vários gatilhos mentais. Eu vou falar 2 ou 3. Podemos? Claro, dizer? claro. Então, 2 ou 3 gatilhos mentais. Primeiro, gatilho mental da autoridade. Por que você está assistindo esse podcast? Porque você confia no CNPJ-Cast. E por que você confia? De repente é o conteúdo que eles trazem, de repente é o nível de profissionalismo que você percebeu aqui no podcast. Por que um ser humano compra de outro ser humano? Porque ele acredita. E como você faz com que a pessoa acredite em você? Resultados. Quando você mostra para alguém que você tem resultado com aquilo que você está falando, a pessoa ela te admira mais, te respeita mais e acredita mais. Resultados. Resultado pode ser número de clientes, pode ser faturamento, pode ser crescimento em um curto período, pode ser, de repente você diz assim, olha, o meu negócio é o maior negócio aqui do bairro onde eu moro. Lembra assim? Todo negócio começa pequeno. Toda grande empresa hoje começou um dia pequeno. Então não há problema em você dizer assim, bater no peito e assumir, eu sou o maior do meu bairro. Daqui a pouco você vai ser o maior da tua cidade. Daqui a pouco você vai ser o maior do teu estado. E assim faz parte. Então, olha, resultado. Ponto 2, tempo. Há quanto tempo você fala, estuda, trabalha com aquilo que você está me oferecendo? Se você mostra para mim que você trabalha, estuda, se interessa, pesquisa há muito tempo, eu confio mais na sua fala, porque você deve ter uma expertise muito maior. Então, despertando esses gatilhos, você faz com que o teu ouvinte crie uma conexão muito maior, muito mais forte. Puxa, Lito, se o pessoal não anotou, volta. Assiste de novo. Velocidade, se estiver vendo 1.5. Eu e o Dejan, nós somos muito falador, né? Fala muito, gosta muito de falar, de conversar. Mas nós estamos assim, olhando pro Franco, falando, meu Deus, nós não sabemos nada, viu? Não, e aí me surgiu uma curiosidade que eu quero perguntar. Né, que esse ponto que o Rodrigo trouxe aqui, pra mim, sempre foi uma coisa que muito bateu na minha cabeça, que é aquelas pessoas que são mais, tem jogo de cintura, são mais desenvoltas, né, tem ali características mais criativas e tal, acabam muitas das vezes se saindo bem em algumas situações, não porque tem um conhecimento técnico, mas talvez ela, não é. É que as pessoas meio sem vergonha, né? Isso sempre me incomodou um pouquinho, que eu sempre fui assim. Só que um tempo depois eu falei, pô, a gente não pode deixar isso, sempre o carisma nos tirar de situações, né, complexas. A gente precisa de ter a parte técnica ali. E quando eu vi a parte técnica, até então, com o conhecimento que eu tinha, eu pensava na parte técnica daquele assunto determinado que a gente está falando, não na parte técnica de como. E eu queria entender, Franco, se existe, né, sei, talvez ali Um equilíbrio. Um equilíbrio, uma divisão, se existe uma forma, como fazer um café, né, esse aqui de açúcar, esse aqui de... Uma receita, talvez. Agora vamos ter receita de bolo. Uma receitinha de bolo, o que seria o equilíbrio aí desses pontos? E isso é muito legal, porque os dois extremos, eles não se sustentam. Se você é muito teórico e você não tem a habilidade da comunicação, você vai ter problemas. Agora, se você tem só a habilidade da comunicação, sem a teoria e o embasamento por trás, você também vai ter problemas. Não se sustenta. Então, esse equilíbrio, ele acontece quando você tem essa percepção. Você, já estudei bastante, já tenho uma teoria danada, mas se eu não comunicar aquilo que eu sei, essa teoria que eu sei, isso de nada adianta. E aí você começa a estudar e perceber que quem está ali nos assistindo está prestando mais atenção ou menos atenção no nosso papo, no nosso bate-papo aqui, não só pelo conteúdo que está sendo falado,
mas principalmente pelo jeito, pela forma, pela comunicação não verbal que esse conteúdo é transmitido, é passado. Quando alguém entra na tua empresa, conversa com você, toma um café com você, o carisma que nós tanto queremos, ele nasce a partir da conexão que você cria com o outro. E como que você cria uma conexão comunicativa com o outro? Caprichando nas palavras. As palavras precisam fazer sentido para o seu ouvinte, senão ele não presta atenção. Senão ele não presta atenção. Hora ou outra, o pessoal da saúde me chama para fazer bate-papo. E o pessoal da saúde tem o costume de dizer o seguinte: nós não temos clientes, nós temos pacientes. Se tem algum empreendedor da área da saúde, sabe bem o que eu estou dizendo. E eles ficam bravos quando alguém diz: não, o seu cliente, não, eu não tenho cliente, eu tenho paciente. Então, quando eu vou no podcast da área da saúde, eu digo assim, ó. Você precisa criar conexão com o seu cliente, com o seu paciente, melhorar a fala dentro do consultório, dentro da clínica, para que o seu paciente tenha uma comunicação mais assertiva. Eu não falo a palavra cliente. Então, escolher as palavras cria-se conexão. É legal, é bacana, tem que ter esse cuidado. Outro cuidado com palavras, e isso faz total diferença, é você evitar vícios de linguagem. Então, por exemplo, existe um ladrão que rouba a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, que é aquela palavra que eu fico repetindo sempre. Por exemplo, o né. Imagina aqui falando sobre comunicação, né? A comunicação é algo importante, né? Porque nos dias atuais a comunicação é uma habilidade, né? Quem está lá nos assistindo vai falar assim, poxa vida, o Franco só fala né, né, né. E em determinado momento, o cérebro dessa pessoa começa a contar quantas vezes o Franco repetiu um né, quantas vezes o Franco falou um né, e deixa de prestar atenção na mensagem. Você imagina você sentado, apresentando um projeto que você desenvolveu para um cliente, e o cliente só fica prestando atenção no teu vício de linguagem e não presta atenção naquilo que você está falando, no projeto que você fez. Você acredita que você vai vender esse projeto? Não vai. Não vai conseguir sucesso. Então, cuidado com o vício de linguagem. Como que eu tiro o vício de linguagem? Tendo clareza. Faça isso que nós estamos fazendo. Franco, eu não tenho um podcast. Pega o teu celular, grava e se assista. Quando eu me assisto, eu percebo qual é a palavra que eu repito, qual é o vício de linguagem que eu tenho. Sabe qual é a primeira coisa que eu vou fazer saindo daqui e eles publicando esse podcast? É assistir umas 10 vezes esse podcast para uma avaliação minha. Será que aqui eu falei alguma palavra repetida muitas vezes? Eu gravo as minhas palestras. Eu faço isso há 17 anos e continuo gravando. Então, ter clareza, a percepção reduz o vício de linguagem. E tem que reduzir, senão o cliente presta atenção só no vício de linguagem. Ponto 2, tom de voz. Nós estamos aqui há alguns minutos batendo papo, conversando. Eu, você, Rodrigo, enfim, todos nós, com você que está nos assistindo. Reparem que eu tenho variado o meu tom de voz de 3 maneiras. Volume, hora alto, hora baixo. Intensidade, hora forte, hora fraco. E velocidade. Tem hora que eu falo rápido, tem hora que eu falo devagar. Isso tem um porquê. Quando eu faço essas 3 variações, eu mexo com uma parte do teu cérebro que faz com que você memorize mais, que faz com que você retenha mais a mensagem. Então, quando eu quero que algo que eu vou falar que grude na sua cabeça e você fique lembrando, martelando isso por um tempo danado, sabe o que eu faço? Eu diminuo a velocidade de fala. O fato de eu diminuir a velocidade de fala mexe com uma parte do teu cérebro que faz com que você memorize mais. Lembre por um tempo maior aquela mensagem. E ponto 3, é esse aqui, ó, gestos. Vocês repararam que eu gesticulo e converso com vocês? Os gestos, que é a comunicação não verbal, os gestos chegam na frente, impactam mais. Percebam, eu estou dando dicas de comunicação e de oratória que podem ser usadas por um médico, engenheiro, vendedor, contador, todos os profissionais. Até por palestrante. Né? Até por um palestrante, exatamente. E essa é a beleza. Esse é o equilíbrio da teoria e da prática. E é legal, Franco, você trazer esses pontos, porque isso não é somente num ato de venda ou num ato de uma conquista de algo. É em qualquer situação, né? Você precisa fazer um alinhamento com o time,
você saber se comunicar, falar rápido ou falar devagar, intensidade ou não, os gestos naquilo que precisa ser desenvolvido, o impacto que a comunicação ela pode gerar, ela pode ser um impacto muito grande, né? De vez em quando a gente diz aqui dentro da CNPJ que uma palavra maldita pode ficar maldita mesmo, né? Se tornar uma situação muito ruim. E a gente viu isso daí na prática com você. Obrigado, eu acho que ele entregou o equilíbrio aí ideal, né, Deja? Não adianta só ser sem vergonha e saber o assunto. Tem que saber falar também, né? Senão fica uma coisa muito vazia. Você encanta em um primeiro momento, mas não se sustenta. Que vocês só estão no 30º pouco episódio, porque vocês não têm só uma plástica bonita, vocês não têm só um visual bacana, vocês têm o quê? Conteúdo. Aqui no podcast, vocês encontraram o equilíbrio entre o belo, o bonito e o conteúdo. Esse é o grande barato da coisa. E puxando aí também aí dessas dicas que você trouxe, acho que é a tríade da comunicação, não é isso? Você sempre fala, a tríade da comunicação. Você já tá podendo da técnica, hein? Isso é muito importante, porque a gente da área comercial, a gente tem aquele receio de muitas das vezes ligar para o cliente, não saber como posicionar algum ponto que você quer ali específico, que ele tenha uma atenção maior. Então, essas técnicas, elas trazem assim a técnica, ela traz em si uma... Como é que eu vou explicar? Essa segurança maior na hora de você entregar aquilo que você precisa passar. Seja com a equipe, seja com o cliente. E você também tocou no assunto, Franco, da questão do celular, de se gravar. Hoje a gente escuta muito essa questão aí de gravar, de fazer live, de fazer stories. Você, para mim, é o guru nisso daí. Você consegue trazer alguma dica nesse aspecto aí também? Ele diz isso porque quando eu conheci o Rodrigo, ele já faz um bocado de tempo, e eu vou te entregar aqui, hein? Ele estava sendo carregado lá no carrinho do Ceasa, não. Mas não foi depois disso. Ele já era um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, e ele queria escalar o negócio dele. E ele foi em um curso meu de comunicação para levar a esposa. Ele não foi participar. Ele foi junto, como acompanhante. A esposa, segundo ele, é que queria se destravar. Ele só foi acompanhado. Aí ele senta ao lado da esposa, assiste o treinamento. Ele falou agora há pouco, né, que os empresários já acham que já desenvolve, né? Já era não, sem brincadeira. Eu literalmente, eu sentei na mesa e falei assim, eu vou dar aula pro Franco. Que eu batia a mão no peito e falava assim, disso aqui eu entendo. Na hora que eu sentei... Pode cantar, Franco. Pode cantar. Aí ele foi, sentou, ficou, assistiu educadamente todo o treinamento. Antes, na recepção, muito prazer, obrigado. Vim aqui só trazer minha esposa, mas fica, vem trazer a esposa, aproveite e fique. Aí ele entrou, ficou educadamente, assistiu, e estava assim, ó, comunicação não verbal, pessoal. Estava assim assistindo, de repente ele se abriu, o corpo foi para frente, e eu fui, opa, alguma coisa houve de conexão. E depois disso, terminou o treinamento e falou, quando acontece o módulo 2? Fez o módulo 2, fez o módulo 3, depois eu quero mais. Como eu faço uma mentoria? Fez uma mentoria. Porque a comunicação ela é viva. Aquilo que eu sabia quando eu comecei, hoje já não se aplica mais. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que você já ouviu algo mais ou menos assim. Você tem medo de falar em público? Tenho! Não tem problema. Faça uma linha imaginária no fundo da sala. Olhe para a linha, não olhe para as pessoas. Você imagina eu conversando com vocês? Assim, ó. Não, porque eu quero muito que você que está aí do outro lado me assistindo tenha essa percepção. Pô, eu não estou olhando para você, eu não estou olhando nos teus olhos. Então, o contato visual é muito bacana. Quando eu comecei lá atrás, a dica de olhar o fundo da sala, o horizonte, era uma dica que os especialistas falavam. Hoje, ela não existe mais. Comunicação é viva. O que eu sei hoje não vai ser suficiente para eu ter sucesso amanhã. Poxa vida, que legal, hein? Que conexão que vocês hoje... Essa conexão, eu brinco porque na mentoria, eu fui fazer a mentoria com o Franco justamente no período do início da pandemia. E aí o Franco chegou para mim e falou assim, olha, Rodrigo, agora não tem jeito, você vai ter que começar a gravar vídeo e fazer um posicionamento em rede social e tudo.
E foi aí que eu comecei a fazer as lives, gravar os vídeos. E acho que a gente foi uma das primeiras certificadoras que foi mesmo para as redes sociais, gravando vídeo, ensinando as coisas. Acho que foi a primeira que parou e teve o pensamento de ensinar o cliente a mexer com o certificado digital, de passar para ele quais são, o que ele consegue alcançar com aquilo ali. E foi justamente depois dessa mentoria aí com o Franco. Ô, Franco, inclusive tem até um livro aqui para... Tem um presente para vocês. Eu quero depois deixar uma dedicatória para vocês hoje aqui do livro Sem Sufoco, que é um best-seller. Aliás, um livro que nasceu aqui em Minas. É mesmo? Agora eu fiquei curioso. Sabe? Nasceu aqui em Minas. Você não tava tomando um cafezinho comendo pão de queijo, não? Tava. E vou explicar como foi que aconteceu, né, o Sem Sufoco. Eu terminei uma palestra no Ouro Minas, que fica em Belo Horizonte, muito próximo aqui onde nós estamos. Eu terminei a palestra. Aliás, durante o evento, um grande amigo meu chamado César Frazão, ele estava também participando do evento, e de repente eu subi, ele subiu no palco, e eu atentamente acompanhei a palestra do César Frazão, e ele fala sobre vendas, um dos palestrantes mais chamados no país em relação a vendas, com o tema vendas. No que o César Frazão desce, e eu subi imediatamente após, eu ia explicando a técnica de oratória, dizendo, para que dê o resultado disso que você acabou de ouvir com o César Frazão, você tem que fazer dessa forma, e pá, eu fui dando dicas. Fazendo a conexão, o link. Cara. Conexão e link, exatamente. Já. E aí, eu desci do palco, o Frazão se aproximou e falou, Franco, você percebeu que os nossos assuntos são complementares? Falei, sim, eu percebi. E morreu o assunto. No dia seguinte, tomando café da manhã no hotel, comendo pão de queijo lá no hotel. Eu avisei. E foi lá, já sabia. O Frazão chega lá esbaforido. Que bom que você não foi embora, Franco. Eu tenho um convite para te fazer. Eu falei, ele vai me convidar para uma palestra. Por quê? Esse aqui é o meu primeiro livro. Meu primeiro. Mas o 20º do Frazão. O Frazão é alguém muito respeitado, não só no mundo de palestras, como no mercado editorial brasileiro. Alguém que já é consolidado, muitos best-sellers, enfim. Um nome muito forte. Jamais passou pela minha cabeça que ele iria me convidar para escrever um livro. Falou, não, Franco, não é palestra, é um livro. Eu vou escrever meu 20º livro e eu quero falar sobre oratória e vendas. 2 assuntos que todo mundo deveria saber. Todo mundo. E aí nós escrevemos o livro, foi lançado em janeiro do ano passado e se tornou um best-seller em fevereiro deste ano, fevereiro agora. Best-seller é uma venda muito significativa. É um dos livros mais vendidos. É o 7º livro mais vendido na Amazon e o 3º livro mais vendido na Publish News. Que eu quero, se vocês me permitirem, deixar uma dedicatória para vocês dois de recepção. Essa é uma honra, né? E que legal, parabéns. É o primeiro de muitos que vão vir. Como é que estaria as expectativas para os próximos? Então é um livro bem diferente e a editora Alta Books teve esse cuidado e quando eles nos chamaram para editar o livro, eles fizeram algo bem legal que é, por exemplo, ao final de cada capítulo tem um mapa mental do capítulo. Depois o resumo, o mapa mental do capítulo, cada capítulo, e aqui tem um QR Code, aqui embaixo na página, cada capítulo. Você pega o seu celular, bate aqui nesse QR Code e você é levado para um vídeo. Esse vídeo é um vídeo complementar ao capítulo que você acabou de assistir. Então é um livro vivo. Esses vídeos eles são alterados constantemente. Poxa vida, que legal. É um livro, então, que vai se perdurar, né? Sim, porque a cada edição, né, existem as correções, os ajustes no texto, mas os vídeos você tem a possibilidade de atualizar de maneira muito mais rápida do que o papel, do que a parte do papel. Mas eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu gosto muito de estar em contato com líderes, estar em contato com empresas e pessoas que transformam movimentos. E perceber isso que vocês estão fazendo no mercado de contabilidade é muito incrível.
Eu nunca soube antes que existia um podcast dentro de uma empresa que presta o serviço que vocês prestam. E vocês extrapolam, né, o universo que vocês prestam serviço, que vocês trabalham, e trazem conteúdos extras, como esse aqui. Quando você é contador, quando você é empreendedor, imaginou que fosse assistir um bate-papo sobre oratória, em um universo que, de repente, você nem havia percebido que poderia ser possível. Então, estou muito feliz mesmo do convite de vocês. E vou tomar um café. Eu vim aqui para tomar um café, vou tomar um café. Onde aqui, gente? Quem sabe nós vamos sair daqui com outro livro já encantilhado. E eu quero ver se não é só cenográfico isso aqui. Então eu vou tomar um cafezinho. Porque o pessoal que está nos assistindo falou assim, será que aquilo aí é cenográfico? Esse café é bom. Tá sem açúcar. Esse café é bom. Não sei se você gosta de café sem açúcar. Sem açúcar. Aliás, o café mineiro é reconhecido pela excelência. Franco, nós que estamos muito felizes de te receber. Você trouxe aqui dicas que nós vamos usar pessoalmente, profissionalmente. Eu tenho certeza que o nosso time vai assistir esse episódio. As pessoas que nos acompanham, os nossos CNP lovers, nossos clientes, empreendedores, de uma forma geral, vão tirar muito conteúdo disso que você trouxe. Que bom. Mas tem mais dicas, hein? Eu tô aqui à disposição de vocês. Posso fazer um parênteses bem rápido? Só porque você falou do nosso pessoal. Porque senão a gente extrapola o tempo e vai perder o voo dele. Vai ser o porque eu já quero... Com esse tratamento que eu tive aqui, se eu perder o voo, eu fico aqui, bronzeando, batendo papo. Então tá combinado. E tomando café e comendo pão de queijo. Mas o que eu quero trazer, aproveitar que você falou do nosso time, né? É que a CNPJ acabou de aderir ao movimento, né? De todo profissional deve ser um palestrante, não é isso? Deve ser um palestrante. E eu sei que você palestra. Sim, e agora a gente não vai aceitar mais o nosso time falar, você sabe aquele projeto que você está tocando? Eu quero que você faça a apresentação. Não sou um pouco sem graça, deixa eu fazer isso aí. Assiste o podcast que eu vou assistir. Nós vamos colocar a placa agora lá. Todo profissional deve ser um palestrante. Franco Júnior, vai entregar isso. E vamos pedir a galera para vamos falar agora. E tem que ter essa consciência. E vou repetir para grudar na tua cabeça. Eu não estou indicando. Depois você diz assim, Franco, eu estou começando aqui um negócio, eu estou empreendendo, eu estou conseguindo ter resultado, eu estou conseguindo crescer naquilo que eu estou fazendo. Você está sugerindo que eu pare o processo para me tornar... Não é isso que eu estou dizendo. Continue fazendo o que você faz. Continue empreendendo naquilo que você empreende. Continue desenvolvendo aquilo que você já desenvolve. O que eu estou dizendo é que um treinamento, uma mentoria, um conhecimento, assistir um podcast sobre comunicação fará com que você acelere o seu crescimento, acelere a sua consolidação. O mercado hoje não aceita mais aquele comportamento que muitos de nós tínhamos na época da escola e na época da faculdade. Qual o comportamento, Fran? Aquele assim, faço todo o estudo, escrevo o trabalho, me preparo, faço tudo que tem que ser feito e outro apresenta, e outro fala no lugar. O mercado corporativo, o mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo não aceita isso, não. Você tem que desenvolver, estudar e apresentar também. Porque se você não apresenta, você fica para trás. Você fica estagnado na carreira, fica parado. E quem fica parado não cresce, não é empreendedor. Então você tem que apresentar também. Por isso que eu concordo e me coloco à disposição para ajudar esse movimento de todo profissional precisa ser um palestrante. Que legal. CNPJ. Já estamos abraçando essa causa aí. Posso outra pergunta, velho? Claro! Que aí também as coisas vêm, né? O legal do bate-papo e ter um programa sem editorial, sem script é bom por causa disso. Eu lembro no início, eu sou muito fofoqueiro, não tem jeito. No início, a gente começou a ver Felipe, né? O Felipe doido pra fazer o script, aí a gente fazia os primeiros podcasts com script. A gente criou uma rotina. Dava segurança. Aí chegamos no final, a gente não seguiu nada, a gente teve que fazer isso, mas nunca mais fez. Aliás, eu quero agradecer ao Felipe, ele de maneira muito gentil, ele manteve contato, fez todo um estudo, todo um levantamento, e ele falou assim, mas Franco, e aí? Eu falei, não, fique à vontade, vamos bater papo, vamos prosear, né? Vai ter café? Vai ter queijo? Vai. Eu falei, então não tem problema, vamos me sentir em casa, como estou me sentindo. Ótimo, obrigado, a gente que agradece.
Mas o tema, a pergunta que eu queria trazer é porque minha esposa é da área da educação e de um tempo para cá na educação a questão, né, da comunicação não violenta tem evoluído muito. E eu lendo alguns livros com ela, contando algumas coisas, cara, isso faz todo sentido para o empreendedorismo também, né? E eu comecei a ter um pouquinho mais de curiosidade, porque eu vejo a grande maioria dos líderes, eu não consigo construir time, eu não consigo gerenciar pessoas, eu só contrato gente que não... Mas muitas das vezes isso está na forma que é comunicado isso para as pessoas. E aí veio aquela famosa questão, como encontrar o equilíbrio disso, o que faz sentido ou não, esse quesito de comunicação não violenta ou técnicas mesmo de comunicação para conseguir unir, engajar as pessoas, fazer com que essas pessoas consigam acreditar nessa visão de futuro que ele tem, porque nós líderes não somos mais do que isso, né? Vendedores de visões de futuro. Sim. Né? As pessoas, que a gente precisa engajar as pessoas para que elas constroem isso junto com a gente. Acreditem naquilo que a gente já vê como uma realidade, né? E não é fácil fazer isso, ainda mais sem a técnica da comunicação, que nós vamos aprender agora com o Franco aí, né? A encrenca começa em uma frase, que aliás é uma frase que eu tomo ela como norte, não da minha carreira, mas da minha vida. E eu quero dizer essa frase, eu quero que todos nós aqui vamos refletir um pouco nessa frase. Comunicação não é aquilo que nós falamos. Comunicação é que o ouvinte entende daquilo que nós falamos. Então, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o cliente entende daquilo que eu falo, comunicação não é o que eu falo, é o que o meu liderado entende daquilo que eu falo, comunicação não é o que eu falo, mas é o que a tua esposa, a minha esposa, entende daquilo que nós falamos. Então, a partir do momento que não é aquilo que eu falo, mas o que o outro entende, e eu vou fortemente atrás de uma comunicação não violenta, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais acolhedora, eu aumento em muito a chance de ter um feedback, ter um retorno, de ter uma ação que eu quero, que eu pretendo. E para que eu tenha uma comunicação não violenta ou uma comunicação assertiva, o primeiro passo é, antes de abrir a boca, o que eu quero com aquela minha comunicação. Muitas pessoas falam e não sabem qual é o objetivo final. Hoje, ao final desse nosso bate-papo, eu tenho aqui o meu objetivo. E qual é? Eu quero que quando esse podcast terminar, você do outro lado tenha uma coisa na cabeça. Uau, a comunicação é totalmente diferente daquilo que eu imaginei. E o Franco e todos abriram a minha mente para uma nova possibilidade de comunicação. E a partir daí você começa a estudar comunicação, a perceber e aplicar essas técnicas no seu negócio. Depois faça um comentário aqui embaixo do podcast. Apliquei a técnica e deu resultado, apliquei isso e deu esse resultado X. Então, esse é o meu objetivo. Quando você não tem um objetivo, a sua comunicação ela torna mais combativa, porque você vai tentar implantar o seu ponto de vista, que não tem só um ponto de vista, não tem um objetivo por trás, você vai tentar implantar em cima da opinião do outro. E para que a sua comunicação seja não violenta, existe algo que é incrível, fantástico, dentro da fala, da oratória. Primeiro, respeitar a opinião alheia. Segundo, ouvir. Existe uma frase que nós, em oratória, levamos a ferro e fogo, que é o seguinte: tão importante quanto a oratória é a escutatória. Escute o outro, assimile e dê a sua opinião, não para sobressair, não para sobrepor, mas para complementar o que o teu ouvinte, o teu cliente está conversando contigo. Cara, que legal. Sensacional. Franco, vou aproveitar todo essa ideia que você trouxe, todo esse objetivo, né, geral que você trouxe dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nos acompanhando, ter ali uma visão um pouco mais ampla da comunicação. Vou dividir uma curiosidade com você e depois te pedir uma permissão. Claro. Né? Aqui na CNPJ nós compartilhamos muitas coisas, eu e o Dejan principalmente, e uma das coisas que a gente mais compartilha são os livros. Uhum. Então muitas vezes eu compro um livro que eu e o Dejan queremos ler, ele compra outro e a gente vai fazendo essa troca. Isso era uma das coisas que eu quero pedir sua permissão, para que um desses livros seja dedicado a CNPJs de uma forma conjunta, onde eu vou usufruir, o Dejan, e também acredito que muitas pessoas do nosso time vai querer. E o segundo livro seja dedicado
algum empreendedor, alguém que esteja escutando esse episódio nosso, para que a gente faça uma campanha na nossa rede social, talvez pedindo ali que o pessoal comente na nossa postagem, em conjunto com você ali, o que ele mais gostou desse podcast, qual dica, e o nosso time de marketing ali compilar isso e fazer um sorteio dentro dessas pessoas. Que aí eu acho que a gente atinge de uma forma ainda maior, mais impactante, essas pessoas que estão nos ouvindo e vendo esse valor aí da comunicação de uma forma ampla. O que você acha disso? Posso fazer isso? Pode, está autorizado. E mais do que isso, aquele que ganhar o livro, né, de acordo com toda a promoção e toda a expertise que vocês vão desenvolver, quem ganhar o livro ganha também um treinamento online com acesso por 2 anos, para durante 2 anos se atualizar em comunicação. Então é um presente que a CNPJs está dando para os lovers e para os ouvintes de maneira geral aqui do podcast. É um presente que tem um investimento de cerca de R$2.000. Eu vou ter que fazer uns 200 comentários. Felipe, esse você não vai bloquear quem é da CNPJ participar dessa vez, não, né? Você vai ter que participar. Olha, que privilégio receber vocês. A gente sabe que quando a conversa, a prosa é boa, passa rápido. E a gente poderia ficar aqui, com certeza, muito mais horas aprendendo com o Franco, aprendendo com o Rodrigo, vendo quanto a comunicação pode impactar no desenvolvimento de um negócio. O Rodrigo tem um case bem interessante da questão dos vídeos, né? Você que está nos assistindo, você está nos assistindo por onde? Por um vídeo. E muitas vezes a empresa ainda não entendeu, e vocês têm esse trabalho de mostrar, né, que os profissionais do segmento de vocês não são só profissionais, eles são empresas. Eles são empresas. Inclusive, estávamos conversando sobre isso antes do início do bate-papo. Agora, ampliando um pouco a nossa conversa, não só para os empreendedores, aliás, todos nós somos empreendedores. Isso é muito bacana, porque quando eu vou iniciar uma palestra, as pessoas até com o objetivo de, né, fazer um carinho, e eu gosto desse carinho, mas elas chegam assim, que você tenha muita sorte na sua palestra. Mal sabe a pessoa o quanto que eu treinei, trabalhei, preparei para ter, não é sorte. Então, assim, sorte ou azar é o nível de capacidade. Mas voltando aqui à ideia inicial, vocês têm essa característica de mostrar que todo profissional é um CNPJ, né? Ele está por trás ali um nome. Franco Júnior, sou eu, sim, mas é uma empresa que tem atrás de mim, toda uma estrutura de CNPJ, né? E por aí afora. E o Rodrigo tem um case bem bacana, que foi o crescimento do CNPJ seu a partir do vídeo. E o empresário não sabe o poder que isso aqui que você está nos assistindo tem. Então grave mais vídeos. Mostre o dia a dia da sua empresa, mostre o seu dia a dia. E gravar vídeo não é só, eu tenho aqui um produto, compra. Não, eduque o teu cliente. Sabe, mostre os benefícios, mostre como aquilo vai ser útil no dia a dia da vida dele. Existem 3 clientes de todo o negócio. 3. Primeiro, é aquele cliente que precisa do que você vende, o que você faz e te conhece. Isso é fácil. Segundo, precisa daquilo que você faz e daquilo que você vende e ainda não te conhece. Então o vídeo faz com que você seja conhecido, que você escale, que você cresça. E o terceiro cliente, que um dia vai precisar do teu serviço e do teu produto e também não te conhece. Esse terceiro cliente precisa ser educado. E essa educação faz com que ele fidelize. E quando ele vier a precisar do teu negócio, do teu serviço, lembre da tua marca. Lembre de você. Lembre do teu CNPJ. Então é muito importante a gravação de vídeos. E o Rodrigo, ele tinha uma atuação muito local. E quando ele começa a gravar vídeos, a aparecer, ele expande. E hoje atende... A gente atende até fora do Brasil. Foi até a primeira vez que a gente veio aqui. Aliás, eu sou cliente, viu? Eu sou cliente dele. O Túlio chegou pra gente e falou assim, tô com um cliente lá em Londres, o que eu faço? O Túlio falou? Eu falei assim, vamos resolver. O nosso primeiro certificado fora do país que a CNPJ precisou fazer e você que nos ajudou, você que resolveu. Essa questão de vídeo, ela traz um alcance, assim, algo surreal. E quando eu falei que essa questão da mentoria, ela foi no período de início de pandemia, ela propiciou, assim, algo surreal pra gente.
A gente se viu no momento ali de atender praticamente Belo Horizonte, região metropolitana, e quando começamos a gravar vídeo, fechamos com o pessoal lá do Amazonas, do Pará, do Sul, e aí quando vimos já estava atendendo fora, na Austrália, em Londres, e aí trouxe uma escala assim que a gente nem cogitava para o negócio. Puxa vida, que legal, hein, Rodrigo? Parabéns por isso, né? Percebam a importância do que vocês estão fazendo. Vocês estão estimulando outros empreendedores a criarem também os seus podcasts. Ah, mas eu não tenho estrutura aqui, o CNPJ Cast tem. Não tem problema. Vocês não começaram com essa estrutura. Não. Vocês começaram pequenos. Pois é, comece pequeno. Se você não tem 2 câmeras para fazer isso, vamos mudar de câmera, ó. Se você não tem câmera para fazer isso aqui, conversar com você, ou então botar naquela ali, fazer isso, conversar com você, não tem problema. Faz com um celular só, coloca no meio, bate papo com uma pessoa e vai crescendo aos poucos. Nenhum grande podcast começa grande. Vocês não começaram e vocês são a prova disso. E dá para começar. O feito é sempre melhor do que o perfeito, né? Tem que fazer nas condições que tem e vai ajustando durante o processo. Que legal. Essa frase é muito boa, a gente adaptou ela que um tempo atrás, nós falamos assim, o feito é melhor do que não feito. Mas depois que feito, vai melhorando. É verdade. Vai tentando ser pior, é bastante. Mas vai tem dar não, mas vai tentando. Mas tem que ter o primeiro pontapé Tem que ali. fazer. Mas tem que fazer. Vai aprimorando, vai assistindo o podcast, vai assistindo o CNPJ Cast. Vocês trazem aqui conhecimentos diferentes, vá adaptando. É assim mesmo que faz. Me preocupa muito aquele empreendedor que ele acaba imobilizado buscando a perfeição. Ao dia que eu tiver 4 câmeras, eu faço um podcast. O dia que eu tiver um microfone, eu faço podcast. Não, faz com que você tenha em mãos. A gente está focando aqui, falando de podcast, mas de N situações. Tudo. Um dia que eu conseguir ter condições de contratar um marketing interno, eu foco no meu marketing. Poxa, não é assim que funciona. Faça você, né? Eu vou contar, talvez eu vá contar pela primeira vez. Lá vem spoiler aí, gente. Novidade, hein? Ó, já tem corte aqui, ó. Nunca antes eu comecei, e eu morava em Bauru. E eu comecei como palestrante e morava em Bauru. E o contratante de palestrante, ele coloca na ponta, o palestrante sabe disso, ele coloca na ponta do lápis o teu cachê, a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação, para ver lá o quanto que ele tem que investir para te contratar. E existem 2 momentos na vida do palestrante. 2 momentos. Primeiro, quando ele contrata você, porque você, de repente, é o mais viável, o mais econômico, o mais acessível, o mais fácil, e aqui você é trocado por qualquer outro nome que seja mais viável. E o segundo momento, quando ele te contrata não pelo tema que você fala, mas pela pessoa, pelo nome que você é. Então, quando você está nesse primeiro momento, nesse início, qualquer R$100 faz diferença para o contratante. E vejam que interessante, eu morava em Bauru, e Bauru é uma cidade que tem um aeroporto que na época tinha um voo diário só, e era caríssimo. Era muito cara a passagem para sair de Bauru. Quando eu percebi isso, que esse fato de eu falar, eu moro em Bauru, você me traga de Bauru aqui para Confins em Belo Horizonte. Isso onerava muito a contratação. Eu comecei a pegar ônibus, eu não tinha carro nessa época. Muito no início mesmo. Eu contava as moedas. Então eu pegava ônibus, saía de Bauru, ia para São Paulo. E de São Paulo eu pegava um avião que o contratante iria me pagar. Porque saindo de São Paulo, a passagem aérea é muito mais viável para qualquer parte do país. Muito mais viável. Para que você tenha uma ideia, tá? Hoje, uma passagem São Paulo, Belo Horizonte, se você compra com antecedência, e de volta você paga uns 300, 400 reais, mais ou menos, com antecedência. Se você comprar saindo de Bauru, essa passagem vai para 1.800, 2.000 reais. Mesmo com antecedência. Mesmo com antecedência. A diferença era muito grande. Então eu pegava o ônibus e ia até São Paulo. Por que eu estou contando essa história? Talvez uma das primeiras vezes. Eu fazia com que eu podia na época. Se eu ficasse ali parado sem uma ação, eu não seria contratado. Se eu esperasse ter dinheiro para comprar um carro, para ir de carro para São Paulo, eu não seria contratado.
Se eu parasse ali e falasse, olha, minha vida, que azar meu ter nascido em Bauru, eu não seria contratado. Eu vou te dar uma porrada, hein, você que está aí assistindo. Será que você não está parado, não? Será que você não está morando e não está agindo? Ah, mas eu assisto um podcast. Você pode mais. Aliás, você pode muito mais. Muito mais. Então, assim, é ação. A frase eu gostei. Como que é a frase? É o feito... O feito é melhor do que o não feito. Ah lá. Mas depois de feito, bora melhorar esse trem. Pois é. É hora de colocar para fazer e melhorar durante o processo. Poxa vida, hein? Que show. E encaixa perfeitamente com o que a gente sempre estruturou aqui dentro da CNPJ, e que virou até lema, né? Que é o se faz sentido, nós fazemos acontecer, não importa como, né? O importante é acontecer. Gente, obrigado mais uma vez. Nós vamos tomar muito mais o tempo de vocês. A gente sabe que o tempo do Franco hoje tá corrido e a gente não quer atrapalhar. Viu? Se dependesse de nós, você ia ficar aqui o dia inteiro. Jamais. Mas olha, foi um prazer muito grande receber você, receber o Rodrigo, aprender tanta coisa sobre comunicação, como que a comunicação pode mudar a vida de alguém, como foi o seu caso, e como que ela pode atuar de uma forma tão forte dentro do empreendedorismo, dentro da liderança, dentro do crescimento de um negócio. Obrigado por todas essas dicas, pelo livro, por estar aqui, por dividir tanto conteúdo com a gente e também contar essa novidade aí que você trouxe, né? Essa história que a gente sabe que nem sempre é um mar de rosas, né? Tem muitos desafios até chegar onde chegou. Exato, é a vida de todos nós. É a vida de todos nós, né? A CNPJ, não nasceu CNPJ, aliás, né? Tinha outro nome, era menor, e eu fiquei muito feliz quando entrei aqui no escritório e vi o tamanho que vocês são, né? A dimensão que vocês são. O escritório, gente, posso abrir um pouco? Pode ficar à vontade. Gente, escritório de contabilidade para serviço, tudo mais, que tem até departamento de marketing. Percebe? E estão trabalhando no domingo. O time de marketing está trabalhando no domingo. E você, de repente, tem um escritório e fala, pô, tô aqui patinando. Haja. Então, quero agradecer demais, Túlio, Jean, muito obrigado pelo convite, pela recepção. Me coloco à disposição todas as vezes que vocês me chamarem. Não vai ser nem mais convite, vai ser convocação. Esteja aqui tal dia, tal hora, Caio, estarei com a ajuda do Rodrigo, que eu não sei enxergar aqui ainda. Vira aqui, vai. Mas ele me traz aqui e eu chego com alegria. E agradecer ao Rodrigo, que deixou de ser um conhecido, passou a ser um amigo muito querido e alguém que eu tenho uma admiração muito grande pela história, pelo crescimento e por aquilo que, assim como vocês, está levando para o mercado. Que show, obrigado, Franco. Rodrigo, muito obrigado também, meu amigo. Eu conectar esse momento aqui e tornar isso uma realidade. Não, a gente que agradece, o Jean, você, Felipe, todo mundo aqui da CNPJ, a gente tem um carinho muito grande com vocês e estamos aí para precisar, né? Que show. Jean, valeu também. Eu quero agradecer, Franco, foi uma honra. Obrigado. Te receber aqui, te conhecer pessoalmente, assim, foi um privilégio, né, de poder tomar esse café, esse bate-papo. Nossa, acho que foi... não tem palavras para agradecer. E, Rodrigo, sei que fez tudo isso possível. Sem você nós não estaria tendo essa manhã aqui, né, de muito conteúdo, né? Agradável, né? Então, assim, te agradeço muito. Você sabe que você pode contar sempre com a CNPJs, até porque a gente conta com você também. Network não pode ser só sugar, né? Tem que ser oferecer também. Troca. Então, tamo junto, amigo, que você precisar, conte conosco. Né? E tudo. Obrigado, mas valeu, galera. Esse CNPJ Cast pode... Não, pedir as redes sociais, né? Isso que eu ia pedir. Franco, só deixa, por favor, aí suas redes sociais. Eu sei que você já falou lá, né? Franco Júnior Palestrante, mas confirme aí, por favor, se é isso mesmo e a forma do pessoal te contatar. Túlio Ró. Instagram, Franco Júnior Palestrante. Facebook, Franco Júnior Palestrante. YouTube, Franco Júnior Palestrante. LinkedIn, Franco Júnior Palestrante. A página, francojuniorpalestrante.com.br. Mais uma dica. Os algoritmos das redes sociais, eles adoram onde você padroniza. Fica mais fácil de você ser localizado. Então, se você é empreendedor, não adianta você colocar no Facebook Franco,
no LinkedIn Júnior, no YouTube Franco Júnior, sei lá, no TikTok, né? Franco Júnior. Não, padroniza tudo. Ah, mas eu tenho com o meu nome, não dá para padronizar. Dica final, acrescenta a palavra oficial na frente, se já tem alguém com seu nome. Quando você diz, olha, Antônio Marcos já tem em frente, então coloca Antônio Marcos Oficial. Quem vai te procurar fala, nossa, oficial, esse é o verdadeiro, é o autêntico, é o que vale, e não o outro. Até para fechar, a gente tem dica, né? Sabe? Então essa dica faz com que você melhore a sua autoridade colocando uma palavra na rede social. E assim, Gi, só puxando aí, não é nenhuma unha do que é o curso, do que é a mentoria com o Franco Júnior. Se foram muitas dicas aí, vale a dica, viu? Legal. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do CNPJ Cash. Nós estamos muito felizes de poder levar conteúdo, ajudar você a mudar a gestão do seu negócio, aumentar o nível de maturidade e agora também de comunicação. Acompanhe as nossas redes sociais, não deixe de comentar aquilo que você gostou e nem se esqueça de participar do sorteio que nós vamos ter do livro do Franco, Sem Esforço, que em breve nós vamos colocar todos os detalhes. Então, um forte abraço para vocês e até o próximo CNPJ Cast.